Deus mandou eu te dizer que a alma generosa prosperará. A alma generosa prosperará. Eu falei que um pequeno testemunho meu, né, dessas pessoas, tantas e tantas pessoas abençoadas aqui, mas eu logo pensei, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. A doutora Ciclane está aqui. Quantas e quantas vidas Deus me usou para levar para os Estados Unidos ao longo desses 40 anos. Pessoas que, não só em Michigan, mas na Califórnia especialmente, onde eu tenho muita amizade lá na Califórnia. E Nova York, naturalmente. Alguns nunca vieram agradecer. Já são naturalizados americanos. Nunca. Dormir em casa de pastores, que eu pedi para dormir, morar lá. Casa do meu irmão, lá em Michigan. Nunca vieram agradecer. Gratidão, irmãos, é uma coisa que é para Deus ver. Então, e foi o sábio Salomão que falou essa palavra. A alma generosa prosperará. E o que retém é para sua própria perda. Esse livro que eu estou lendo sobre Você é Mais Forte que Deseja, esse autor, ele faz, não sei, mais de uma centena de citações de grandes vultos no mundo, de muita gente que ficou rica, e depois, ele faz citação lá, mostrando que 70% caíram depois do fracasso, e falando sobre gratidão, sobre a ambição de só reter. E foi Jesus que falou, aquele que retém mais do que justo, é para sua própria perda. Mas, irmãos, pensando nesse tema durante já por mais de um mês, eu pensei em algumas histórias, do Velho Testamento. No Velho Testamento, lá nos livros históricos, não é? A história daquela senhora, aquela viúva, que Elias chegou para ela, Primeiro Reis, Primeiro Reis, primeiro Crônicas, são livros, para você aprender uma coisa. Na Bíblia é 1 João, é 1 Pedro, na Bíblia. Então, é 1 aos Coríntios, são epístolas, cartas. No Velho Testamento é livro, é primeiro livro de Reis. Então, tem uma passagem onde Elias, você pode me ajudar aí a achar? Onde Elias, 17? Eu deveria ter anotado para, eu queria falar de uma forma assim, bem coloquial, bem familiar, bem perto. Então, Elias e a viúva de Sarepta. Gente, esta época aqui, presta atenção, não leu o texto agora não. Essa época aqui, de Elias, e também de Eliseu, ficaram anos o povo em terra seca, sem chuva, sem nada. Anos, uma fome que crassava, devastava,
consumia a ponto de ter mães de comer o próprio filho. É por isso que a gente fala para você ler a Bíblia de capa a capa, para você conhecer, porque é impossível a gente tratar todos esses assuntos aqui. Eu já falei isso aqui há muitos anos atrás. Eu falei, puxa vida, eu estou negligenciando. Então, mães comiam os filhos, porque ia morrer. E como ela ia morrer, o filho ia morrer, então, sabia que não queria deixar o filho para outros comerem, comia os filhos. E essa viúva aqui de Sarepta, não é? Olha aqui, capítulo 17, versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo para Elias: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Você não já viu falar que os pastores são aproveitadores? Se você já ouviu isso, você vai ouvir tantas e tantas vezes, quando se fala de dinheiro. O pastor só quer o seu dinheiro, o pastor só quer o seu dízimo. Deus mandou Elias na casa de uma viúva que não tinha nada, e que naturalmente, no estado que ela estava, vamos ver, então, vou versículo 9, não, versículo 9, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, eu ordenei uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Não tinha mais comida. Mas então ele fala, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, olha, o pastor, o profeta, disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor teu Deus: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim: comeram ela e a sua casa muitos dias. O escritor não descreve o que aconteceu com essa mulher, mas o pouquinho que ela tinha, para ela e o filho, o Deus fez uma multiplicação inexplicável. Gente, eu estou aqui, eu tenho estado num estado de perplexidade, imaginar como é que em janeiro desse ano, 4 meses atrás, eu não tinha a mínima ideia de que nós iríamos ter uma igreja no lugar mais nobre do Recreio dos Bandeirantes, onde um aluguel de 18 mil por mês. Um depósito, calção lá, segurança lá de 100 mil reais. E sem falar reforma, mobília, som. E eu fico pensando, não tinha, e repentinamente Deus me dá aquele pum, Deus me dá aquele impulso. E hoje nós estamos no lugar mais nobre ali do Recreio, ali no lugar maravilhoso, e eu tenho um orgulho tão grande, me sinto como se eu estivesse mais alto que o Henrique ali, ó.
Sabe que meu filho, pastor Adiel Amadeu Teixeira, é o pastor lá. E a gente, em um mês, essa igreja investiu através da generosidade de fiéis que andam comigo. Aqui, nós investimos mais de 200 mil reais. E no primeiro mês do aluguel, a própria igreja lá já pagou o aluguel, irmãos. Eu falei com o André, eu estava falando com o André ali. Estava falando com o André, o nosso tesoureiro. Você viu, André? Que ninguém concordou comigo de abrir igreja. A pessoa, nós não temos, como não? Vãos, diz a Bíblia, vãos são os projetos dos homens. Nós não podemos confiar na nossa força. Eu confio no Deus que me ama, o Deus que um dia profeticamente lá na minha terra usou lá. Eu quero trazer ele aqui esse ano. Ele nunca veio aqui, Geraldo Ramos da Silva. Deus, meu amigo, sabe, aquele amigo mais íntimo que você tem, se você teve na sua juventude, ele era o meu mais íntimo amigo, Geraldo Ramos. E eu construí minha casa, que eu ia me casar, eu era noivo. E Geraldo tinha um terreno ao lado da minha casa, e Geraldo falava assim: Amadeu, eu vou comprar aquele terreno, nós vamos ser vizinhos a vida toda, eu vou construir uma casa lá ao lado. E eu estou falando isso na live, pregando sobre o Espírito Santo, como o Espírito Santo conduz. A Bíblia fala que o Espírito nos conduz a toda a verdade. Então, ir lá num culto de oração, e eu busco, gente, por favor, busque o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Domingo que vem, dia de Pentecostes, o mundo cristão está fazendo uma festa, só uma festa, como foi feita lá em Jerusalém, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, uma festa, 18 nações da festa, comendo, bebendo, fazendo farra, ficando bêbado, fazendo tudo lá. E os discípulos lá, quatro, lá num cenáculo. Cenáculo é um salão do segundo piso. A palavra cenáculo significa segundo piso. Então, e de repente o Espírito Santo veio. E eu estava buscando o Espírito Santo. Eu queria o Espírito Santo para mim. Então, ainda não tinha. Ainda que algumas pessoas tentaram me fazer minha cabeça, né? Mandando eu falar glória, 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 glória. Então, e glória, 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 glória. Então, estava falando igual um peru. E depois, ele foi batizado com o Espírito Santo. Por favor. A obra do Espírito Santo não é assim, não. No dia de Pentecostes, ninguém esperava. Ninguém, ou melhor, ninguém estava ali nessa intensidade de busca, mas eles estavam esperando o que Jesus prometeu. Pois para vós é a promessa, para os vossos filhos, para todos quanto ainda estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, até quem não está aqui conosco, o Espírito Santo percebe essa pessoa. E naquele culto de oração que eu fui, não tinha muita gente, talvez 6, 7, 8 pessoas no máximo. Aquele culto de oração, eu nem me lembro das pessoas, só sei que naquele culto que eu fui lá, eu queria o Espírito Santo, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo é para todo mundo, né? Aqui temos pessoas com tremenda experiência, né? No domingo passado, eu senti no meu coração de visitar lá o pai da Aninha, ali, esposa do Wagner, né? Então, eu cheguei lá assim, numa impetuosidade, numa força, e a irmã Ana, a mãe da Aninha, mas é a Ana também. Então, ou doutora Ana, né, ela é dentista. Então, a mãe dela assim, toda triste, e o pai dela lá na cama, irmão Jurandir. Mas eu senti aquela impetuosidade assim, e ele lá prostrado, aí a irmã quase chorando, e eu comecei a falar com toda a autoridade ali, com toda a unção. Deus me mandou aqui, irmão Jurandir, e fui falando, e aí o irmão Jurandir abriu os olhos assim, falou assim, eu quero sentar. Aí quando ele falou, eu quero sentar, a irmã Ana foi tomada pelo Espírito, começou a falar em línguas lá, e virou um Pentecostes, nós três ali, paciência, parecia um culto lá, daquele de maior avivamento, lá quando aconteceu o batismo meu, lá em Minas Gerais, Montes Claros. Naquele culto que eu estava, o Geraldo levanta, nunca tinha acontecido isso, nunca eu tinha visto isso. O Geraldo levanta, é tomado pelo Espírito, e ele lá falando em línguas lá, e depois ele diz assim: Amadeu, meu servo, eu tenho visto a sua vida, você é um vaso nas minhas mãos, eu vou te enviar para uma terra distante, e lá você vai ser uma bênção.
Gente, eu nunca tinha visto isso. E Deus quer fazer na sua vida coisas que seus olhos não viram, coisas que seus ouvidos não ouviram, coisas que jamais penetraram no seu coração. É o que Deus quer fazer na sua vida. Sim, recebe mesmo em nome de Jesus. E pague o preço. Como diz lá os americanos, pay the price, pague o preço. Não, é muito fácil, né? Colocar pedido de oração aqui. Mas você tem que orar. Então, você tem que obedecer. Você tem que seguir. Essa igreja, ela é movida por fé. Essa igreja é movida por fé. Ela aqui, isso é nós. Pessoas pensam que foram os americanos que fizeram essa igreja aqui, né? Os americanos só apareceram aqui, amigos meus, não foi nem a igreja internacional, não. Os nossos cultos eles estão assistindo lá nos Estados Unidos. Não foi a igreja internacional que investiu dinheiro aqui, não. A igreja internacional nunca colocou um centavo aqui. Ela investe no mundo todo, é claro, investe com certeza, mas aqui não colocou. Então Deus me usou de uma forma de fé, porque é a fé que traz à existência as coisas que não existem. E esse é um dom que Deus dá. Fé é o terceiro dom na escala dos dons espirituais: sabedoria, conhecimento e fé. O que as pessoas pedem quando vão buscar o Espírito Santo? Pedem logo é línguas. E a língua fica muito grande, não? Não glorifica mais a Deus. Então, e uns passam-se a endeusar. Mas, irmãos queridos, e o Geraldo, tomado por Espírito, diz: Amadeu, meu servo, você é um vaso. Eu repito, nunca tinha visto, ouvido isto antes. E eu com minha casa, minha noiva, meu emprego, gente, um ano depois, eu estava pedindo as contas de um emprego que ninguém pediria as contas, com aquele emprego que eu construí uma casa em 6 meses, sem dever nada a ninguém, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, pedindo as contas, deixando minha noiva, minha família, minha igreja que eu amava, para vir para a mesquita aqui sozinho, para amar você, orar por você, abençoar você, cada um de vocês, abençoando vocês. Então, tem que obedecer o profeta. Por isso que o escritor aos Hebreus falou: obedecei aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. Se eu não falar com você, Deus vai cobrar de mim. E se você for para o inferno por não ter sido fiel, a culpa será minha. É fiel em tudo. Olha o Wagner e a Aninha. É claro, ele tem uma mulher muito cristã, muito fiel ao lado dele lá. Porque tem muitas mulheres que é igual a mulher de Ananias, né? Concorda com o marido reter parte do dinheiro para dar. Não, muito dinheiro para a igreja. Você pensa na minha família, pensa na minha mãe, pensa numa economia. A mulher de Ananias lá, e Safira, a Safira, o espírito de Safira não morreu, o espírito de Ananias não morreu, esteve na igreja primitiva, está na igreja hoje, muito mais. Então, irmãos, esta viúva, tem uma outra tradução que diz, desse texto, que diz assim, que Deus falou assim: lá em Sarepta, tem uma viúva, que eu ordenei que ela vai te manter, ela vai te alimentar, uma viúva que nada tinha. Então, é a disposição, é a obediência que faz o milagre. Eu tenho tantos e tantos testemunhos sobre essa questão de obediência, e você deve compartilhar isso, a começar por você mesmo, experimente esse espírito de fidelidade. Eu gosto do texto lá de João, quando fala da primeira multiplicação dos pães.
Lembra? Lá tem a primeira e a segunda multiplicação dos pães. Então, aquela multidão estava esperando Jesus, uma multidão de 5.000 homens. 5.000 homens estava esperando Jesus. Quando Jesus chegou, e está implícito que Jesus teve um tempo muito grande com eles, compartilhando com eles, falando com eles. Nós não sabemos, não tem escrito o que Jesus falou, mas só tem que um dos discípulos de Jesus, André, falou assim: Senhor, André, irmão de Pedro, irmão mais velho, André falou assim: Senhor, já está escurecendo, despede o povo, é muito longe daqui, para um voltar para sua casa. Esse povo está aqui o dia todo, está todo mundo com fome. E ninguém aqui tem comida. E se nós tivéssemos dinheiro para comprar, a gente teria que comprar de pão, só de pão, 10.000 reais para alimentar essa gente aqui. Porque são 200, lá fala 200 denário. Denário é uma diária de um trabalhador. Era o equivalente a uma diária de um trabalhador. 200 denários era 200 dias de trabalho. Cerca de 7 meses, mais de 10.000 reais. Então, mas o que aconteceu? Lá tinha uma pessoa só, um jovem. E aquele jovem chegou e falou: Senhor, eu tenho aqui, o meu lanche. Eu estava esperando, né? Eu estava esperando só terminar para eu lanchar e eu comer. Mas está aqui, eu coloco nas suas mãos. Mas aí o outro discípulo: mas o que é isto? Para tanta gente, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus mandou a multidão assentar, acalmar, descansar. Espere o milagre de Deus, espere o milagre de Deus. Mas tudo aconteceu porque alguém teve a disposição de dar a única coisa que tinha, o único alimento que tinha. A alma generosa prosperará. Este jovem viu o milagre de Deus, se tornou um dos abençoados de Deus. Eu acredito que no dia de Pentecostes ele estava lá, entre os 120, ele estava lá no dia de Pentecostes. Como a viúva de Sarepta, foi abençoada, venceu a fome, venceu a desgraça. E também você conhece a outra história linda, né? O templo, lá em Jerusalém, mulheres não podiam entrar não, era só homens. As mulheres ficavam, as mulheres, os judeus, mas é muita matraca, as mulheres falam demais, tem que ficar lá fora, né? Então, mas no ofertório todo mundo podia ofertar. E lá estava, diz o texto lá, Mateus fala, Marcos fala, João fala da multiplicação, ou melhor, da oferta da viúva. Não, desculpa, esse texto é só Lucas que fala. Só Lucas que fala a oferta da viúva. Então, lá, os ricos chegavam, faz uma distinção, que os ricos chegavam para trazer as suas ofertas, vultuosas, valiosas, expressivas, chegavam os ricos. Mas diz que uma pobre viúva, olha só, aqui nessa igreja já aconteceu, e pode estar acontecendo ainda, e pode acontecer, de pessoas, eu não coloco o valor do meu dízimo para tu não saber quanto é que eu ganho. Eu não coloco o valor do meu dízimo para ninguém saber quanto é que eu ganho. Você tem que ser fiel em tudo. Fiel em tudo. Quando eu tinha aquela grande comunhão na minha juventude, aqui em Mesquita, com os jovens que chegaram, como Haroldo, Ivan, Valnei, Jaci, Jacilene, Jandira, Jacimar, Maria José Helena, está nos assistindo lá em Cabo Frio nesse momento.
use-te. Quando eu falava para os jovens sobre a bênção de dizimar, quando eles não tinham nada para dizimar. Eu lembro que um deles falou assim: pastor Amadeu, a gente deve dizimar do líquido ou do bruto? Eu falei assim, aí eu respondi prontamente, uma palavra de Deus, que eu nunca tinha pensado. Eu falei: como é que você quer que Deus te abençoe? No líquido ou no bruto? Hã? Como é que você quer que Deus te abençoe? No líquido que você dá ou no bruto? Então, mas aquela viúva. Então Jesus parou. Lá em Lucas, você pode conferir. Eu estou correndo contra o tempo ali. Lucas fala que Jesus parou para ver as ofertas que as pessoas lançavam ali. Só Jesus podia ver. Homem nenhum podia ver, só Jesus. Quando ele viu uma pobre viúva lançar ali 2 moedinhas. Como alguém me deu essa semana: pastor, alguém achou que na igreja aí fora, alguém me deu aquela moedinha de 1 centavo. Era 2 moedinhas de 1 centavo, a menor moeda daquele país. Aquela viúva colocou ali. E Jesus falou assim: ela deu mais que todos. Todos deram da sobra. Todos deram sem mexer na sua poupança. Todos deram sem mexer no seu investimento. Todos deram sem mexer no seu orçamento. Todos deram. Ela deu tudo. Eu quero desafiar você. Deus quer que você seja fiel. Gente, todos vocês aqui sabem. A Igreja Universal começou na mesma época, poucos anos, não sei se 2 anos antes de nós aqui em Mesquita ou 2 anos depois. Não, acho que foi 2 anos antes. Eles vão fazer 50 anos. Mas uma coisa que na época era Pastor Macedo. Se você ler, tem os livros antigos, é Pastor Macedo. Ele enfatizava que se a pessoa não der, não tem prosperidade. Até a Globo tentou massacrar uma vez, porque ele falava assim, ele falando para os seus jovens pastores, dá ou então, você tem que forçar a pessoa, dá ou dá ou desce o pau. Hoje, a Igreja Universal está em 130 países. Hoje a Igreja Universal é um nome que é citado até pelo presidente da República, ministros. E a mensagem do púlpito deles, se você não foi, pode ir lá assistir. Vai assistir. É a mensagem mais simplória que você pode ver. Mas sobre ofertar, é a mais forte que você ainda não ouviu. Sobre sacrifício, é o mais forte que você ainda não ouviu. E a Bíblia fala: oferecei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós temos exemplo de sobra, meus irmãos. A viúva de Sarepta, um bolinho de farinha com azeite, misericórdia. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei: eu estava lendo esse texto, eu lembrei da minha terra, quando eu era criança, e que na minha casa, eu criança, os 10 primeiros anos da minha vida, eu andava descalço, sem sandália, sem nada. A primeira vez que minha mãe comprou um sapato, ela comprou um sapato grande para mim, para durar anos, só para ir para a missa. Nós éramos católicos, o sapato era só para usar para ir na missa domingo e guardava o sapato. Eu estava lembrando que tinha dias na nossa casa de não ter nem café puro, café. Mas, se a Sheila que está aqui, se a Sheila não sabe, ela pode perguntar a dona Geralda Lúcia Sampaio Figueiredo, dona Lúcia Sampaio Figueiredo, que a mãe dela sabe.
Naquela época, nós, naquela pobreza, os pais, o pai da Sheila nós morávamos frente a frente, na rua Salinas, na cidade chamada Francisco Sá, o Brejo das Almas. Sabe o que a gente comia? Jacuba. Perguntar. Sabe o que é jacuba, Sheila? Então, pergunta a dona Geralda Lúcia. Porque jacuba é farinha de mandioca, água e rapadura. Então, olha, isso era o nosso alimento. Jacuba. Aqui, essa viúva aqui estava até em melhor situação do que eu, que aqui era farinha com azeite, né? Mas, meus irmãos queridos, eu já estive nos lugares mais sofisticados desse país, nos banquetes mais sofisticados, e não tive até lá no palácio, que eu não gosto desses cerimoniais. Eu gosto de ser bem simples. Eu não gosto nem que as pessoas. Eu tenho quase que uma ojeriza pelo nome reverendo, né? Porque Jesus disse: eu sou o bom pastor. Não existe essa palavra reverendo nem no manual da Igreja Nazarena. Agora eu sou reverendo, pastor. Misericórdia. E tem uns que assinam lá, reverendo, ainda assina reverendo. Meus irmãos queridos, eu quero desafiar cada um de vocês aqui. Aprenda a dar. Aprenda a se oferecer. Olha, se eu não ensinasse o Wagner hoje, ele e a Ana, é um dos casais mais bem sucedidos dessa igreja aqui. É Wagner e Ana. Todos os dois. Ana fez odontologia e Wagner fez enfermagem. Trabalha lá no INCA. É INCA? Vinha a pé do banco de areia, atravessava o cemitério. Faça mais para Deus. Deus quer dá o melhor para o mestre, a juventude, o vigor, e o valor da tua alma, do melhor. Cristo nos deu o exemplo, jovem, audaz, superior. Dá-lhe de ti o melhor. Deus quer o melhor de você. Zaqueu falou? O que Zaqueu falou? Senhor, eu não sabia disso, eu resolvo. A Águeda fez essa decisão. Fiquei muito contente quando a Águeda fez essa decisão. Eu quero que até um dia ela pregue aqui e fale. Ela fez exatamente o que Zaqueu fez. Não sei se ela conhecia a história. A Águeda foi uma empresária de transporte. Ela teve uma empresa de transportes. E na maioria dessas empresas de transporte tem a corrupção. E ela falou comigo: eu passei a fazer parte disso. Então ela ganhou muito dinheiro. A Águeda me falou, como Zaqueu. Ela aprendeu na palavra de Deus, porque ela fez exatamente o que Zaqueu fez. Zaqueu disse: Senhor, eu resolvo, Senhor, dar aos pobres metade dos meus bens, e a quem eu defraudei, eu vou restituir. Quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais, para pagar os juros. Aí tem a sua experiência, que eu quero que ela fale aqui um dia, né? Eu já falei aqui com vocês, né? Que um dia eu estava em casa, há alguns anos atrás, logo assim, nos primeiros anos da Águeda aqui na igreja, talvez o segundo, o terceiro ano dela aqui na igreja. Estou lá em casa deitado, assistindo um jornal. Eu assisto jornal só à noite, depois do culto. Ou, quando eu não vou, assisto. Aí, deletei a Globo da minha audiência, mas assisto ali os outros canais.
Mas eu estou deitado lá, o pastor Adiel chegou com um envelope pardo. E o pastor Adiel chegou assim e disse: ó, pai, olha aqui que a Águida, ela não era pastora ainda não. Olha o que a Águida mandou entregar nas suas mãos. Aí eu olhei, irmãos, dentro do envelope tinha 10 mil reais. Então, e a Diel falou assim: pai, aí no verso ela designou, aí eu olhei o verso, onde eu deveria direcionar aquelas ofertas, os pastores que eu deveria abençoar, a missão lá no Vale de Jequitinhonha, projeto Tempo de Amar, e lá estava uma oferta também para mim, entre aquelas. Depois ela me deu esse testemunho, e ela vai falar aqui para vocês, para abençoar vocês, como tem abençoado muita gente. Mas, sobre essa coisa, e outra coisa, irmãos queridos, minha irmã amada, meu irmão amado, eu pastor aqui, Mesquita, logo no início, ainda lá, na antiga Emílio Guadani. Eu estava um dia, eu já era pastor, batizado com o Espírito Santo, enviado por Deus aqui. Então eu estava orando e eu falei: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre, Senhor. Qualquer coisa que me impede de eu ter crescimento na minha vida espiritual, me mostra, Senhor, qualquer mácula na minha vida, eu orando. Aí Deus me fez lembrar que quando eu era jovem, com os meus 18 anos, 19, eu trabalhava para um turco chamado Jabu, lá na cidade de Montes Claros, e é uma grande loja lá, era a maior loja lá da cidade. E eu era um dos vendedores daquela loja. E ele vendia muitas coisas pequenas do Japão. E entre aquelas coisas, eu roubei cortadores de unha, botava no bolso da minha calça, um bolsinho. Roubava uns espelhos de mulher pelada, né? Tinha uns espelhos assim pequenininhos de mulher totalmente despida. E eu roubei lá algumas peças disso. E aí, ali no altar, eu senti o Espírito Santo falando assim: você não acertou aquela conta, hein? E aí? Eu cheio de vida, a loja lá, o seu Fernando Jabu lá. Eu falei: Senhor, no altar, Senhor, não vou lá agora, porque é um absurdo eu sair daqui viajar 1000 quilômetros ao norte de Minas Gerais, só para pagar alguns cortadores de unha e alguns espelhos. Mas a próxima vez que eu for lá, eu vou falar com ele, eu vou procurar e conversar para ele. E claro que aconteceu. Quando eu fiz a minha viagem para visitar minha irmã que está lá, a Julieta, deve estar nos assistindo agora lá. Então, aí tem que ir lá. Mas, irmãos, quando cheguei na cidade, que fui lá naquela loja, eu senti um temor, um pavor, um medo de entrar naquela loja, de confessar, né? Ninguém lá mais me conhecia, ninguém, então estava tudo diferente, já tinha passado muitos anos. E o seu Jabu, ele ficava lá no canto da loja, lá sentado, lá, sempre lendo jornal. E eu fui entrando, os vendedores, não, eu vou falar com o seu Fernando. Então, quando eu falei: seu Fernando, ele disse: conhece, deve estar agendado para falar com ele, porque ele não atendia qualquer pessoa. Aí eu cheguei lá, aí ele está lá lendo, falei: seu Fernando, ele falou assim: fala, mas lendo o jornal. Eu falei: seu Fernando, o senhor me dá um minuto, por favor? Vai falando, assim, grosseiramente, vai falando. Aí eu estava tremendo aí, que eu estava quase borrando as calças ali, né? E aí eu falei: seu Fernando, eu vim aqui pagar o senhor. Aí ele olhou assim, aí tirou, já olhou para mim assim, olhou para mim e falou assim: você não me deve nada. Eu falei: devo, sim, senhor. O senhor não lembra de mim, mas eu fui seu empregado e eu te roubei. Ele bateu na mesa e falou um palavrão. Quando eu falei: eu fui seu empregado e te roubei. Aí ele bateu e falou um palavrão. Quem é que te descobriu? Eu falei: Jesus. Jesus me descobriu.
Aí ele ficou assim assustado. O que é que você me roubou? Aí eu falei, eu vim pagar o senhor. Eu falei, aí eu creio que eu aumentei o número do meu roubo. Falei, tanto. Aí ele botou lá, eu estava com dinheiro no bolso. Paguei, ele levantou, irmãos, aquele homem botou a mão no meu ombro. E falou, nunca vi algo igual na minha vida. Me levou lá a melhor lanchonete no centro da cidade de Montes Claros é uma cidade grande, uma cidade importante, deve ter cerca de 800 mil habitantes. Ele me levou na melhor lanchonete e pediu lá um lanche e pagou aquele lanche para mim, que foi muito mais do que o dinheiro que eu devia ali para ele. Livre estou, pela graça do meu Deus, livre estou. Seja livre. Nenhuma condenação há. Faça como Zaqueu, restitua. Como a gente canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Deus está falando com você, para você restituir para Ele. Deus está falando para você restituir para aquela pessoa que você defraudou. Então, esses exemplos são exemplos de bênçãos. Eu quero chamar aqui na frente, mas antes disso eu vou orar por você. Incline a sua cabeça. Ó Deus, na tua palavra, no livro de Daniel está escrito que nós seremos pesados na balança. Ó Deus, e Daniel falou para o rei Beltesazar, pesado fosse na balança e achado em falta. Pai, eu sei que o Senhor não quer que ninguém aqui seja achado em falta. Por isso que o Senhor tem usado esta igreja para abençoar vidas, libertar vidas, como o Senhor me libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu abençoo neste momento a vida de cada pessoa aqui, de cada irmão aqui, cada visitante aqui. Eu abençoo, Deus, essas pessoas que aqui chegam sedentas de conhecer mais de Deus, para servir melhor a Deus. Pai, a viúva de Sarepta, aquele jovem que deu seu lanche, numa humildade, numa simplicidade, o que nós colocamos nas mãos de Jesus, Ele multiplica, a ponto de sobrar 12 cestos, depois de todos os fartos. Aquela viúva, Senhor, que ninguém aqui seja um estorvo, mas seja um bênção. Eu quero abençoar, e eu abençoo, porque o Senhor disse na tua palavra, que abençoaria quem eu abençoasse. Eu abençoo a cada um neste momento, desde aqueles que no começo aqui estiveram e estão comigo. Ó Pai, muito obrigado, muito obrigado. Muitos deles ainda estão fiéis ao Senhor, me ajudaram e continuam ajudando em outros lugares. Esta é a bênção. Quero orar neste momento por esses que aniversariaram essa semana, como a tua filha Ana Flores, Ana Lúcia Ferreira das Flores, que está aniversariando hoje. Pai, eu quero abençoar todos aqui no nome de Jesus. Chama aqui na frente Ana Flores, aniversariante hoje, Anderson Nóbrega Santos, Antônio Montano, Keolice Marques da Silva, aniversariantes hoje. Valéria, minha secretária, está lá no passeio, né? Que eu ia, está lá nas ilhas, lá viajando de barco, lá desfrutando. Valéria está aniversariando hoje, deve estar nos assistindo. Benção para Valéria. Valéria Eupídio. Mas os aniversariantes da semana: Aline Cardoso da Cruz, Marcelo Lamin, Marisa Brandão, Juan Marcos de Oliveira, Bruna Cristina Sodré, Gustavo Hernani Gavioli Boi. Vem cá, Gustavo, amém. Dia 11, que maravilha. Gustavo é um grande obreiro, viu? É filho desta casa.
Muito bem. Lidiane de Oliveira Santos, Nice Barbosa, Valéria Cristina Chagas, Diego Pinto de Almeida, Felipe Manuel, Irlanda. A Irlanda está congregando na nossa igreja lá em Nilópolis. Vinícius Ferreira Antônio, Breno, orei por ele. Miriam Silva Pereira, Luciana da Silveira, Marilena, mãe Marilena, Priscila Soares Santos, Joana dos Santos, Cirlei Vieira. Enfim, se tiver mais algum aniversariante, eu chamo você aqui à frente. Aniversário de casamento, ou uma criança, quero orar por vocês. Está aí, esses gigantes. Muito bem, está ali Alain e Águida, aniversário de casamento. Está ali Miguel e Noelma, amém. Aniversário de casamento, amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu falo no altar de Deus aqui, irmãos, como preguei. Essa igreja não seria, ou melhor, essa igreja não seria o que ela é, se não fosse essas pessoas. Essas pessoas, elas não têm ideia como eu sou agradecido a Deus por elas. Sou muito agradecido. São pessoas que confiaram na liderança dessa igreja. São pessoas que somaram e somam na liderança dessa igreja. Quero que vocês estendam as suas mãos sobre esses irmãos queridos. Meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe que essas palavras não são palavras de um propagandista, Senhor. Essas palavras não são palavras daquele vendedor. Essas palavras são palavras de um profeta que o Senhor trouxe para essa terra, para abençoar essas vidas. E aqui neste momento eu quero abençoar, Senhor, esse precioso casal, que é um somatório tremendo no meu ministério. Ó Deus, Miguel e Noelma, Alain e Águeda, eu os abençoo, Senhor. Alain tem se destacado como um obreiro, sendo uma bênção, não só aqui, como lá em Piedade. E certamente já nasceu uma grande igreja em Piedade. Através da instrumentalidade, o Senhor usou primeiro o Alain para trazer a Águeda a essa casa. E muito obrigado. Eu os abençoo, Senhor, com seus preciosos filhos. Aqui é o Fábio, Senhor. Oh Pai, que bênção é ter o Fábio aqui. Que bênção é ver o que o Senhor está fazendo na vida e na família do Fábio. Tem uma mulher sábia, uma filha preciosa. Ó Deus, e realmente ele é um somatório. Como o Breno, Senhor, de igual maneira. Pai, como eu estou acreditando, ó Deus, um grande potencial. O Senhor usou o Breno para abrir a porta do Evangelho, para entrar na sua família. O Senhor usou, e o preço dele é altíssimo, Senhor, que ele paga e tem pago. Ajuda o Breno, ó Deus, a conquistar tudo que o Senhor prometeu para ele. Assim, Senhor, ó Deus, este vaso de honra, esse ministro do Senhor, Gustavo é um ministro do Senhor. Pai, que ele não deixe passar mais o tempo. Sempre acreditei nele, Senhor. Louvo-te que um dia eu falei do Senhor para ele, no balcão de uma loja, Senhor, falando do amor do Senhor, e ele aceitou o Senhor naquela loja. Eu o abençoo neste momento. Eu abençoo sua vida, sua família, seu ministério. Pai, muito obrigado. Pai, Ana Flores, já orei por ela hoje, mas uma vez mais, Senhor, faça acontecer tudo que a tua serva tem acreditado. De igual forma, a Marilena, Senhor, Pai, faça acontecer tudo na vida de saúde da tua serva. Força e graça para ela, perseverança, dedicação, alegria, vitória, libertação. Eu abençoo Marilena, Senhor. Eu abençoo todos esses aniversariantes preciosos, todos esses arrolados nessa listagem que eu li esses nomes. E a cada um deles, eu digo nesta hora, a todos aqui presentes, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a paz de Deus, a paz que excede
que excede a todo e qualquer entendimento. Que esta paz guarde o teu corpo de todos os males e de todos os ataques malignos. Guarde a tua alma sempre alegre, feliz e no constante gozo do Senhor. Guarde o teu espírito, para que um dia na majestade, ante o majestoso dele ouvir: entra, servo, entra, serva, no gozo do teu Senhor. Que esta paz de Jesus Cristo, que ela guarde o teu corpo, guarde a tua alma, guarde o teu espírito, e que Ele, o Senhor, guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém.